Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, Conhecendo a Escritura. Após meses de paralisação das nossas gravações, pela misericórdia de Deus, voltamos hoje a gravar. E o nosso objetivo central é trazer um conhecimento diferenciado da Escritura, diferente do que muitas denominações têm trazido. Respeitamos todas as denominações, mas como eu tenho aprendido na caminhada com Jesus, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Pude aprender isso na escola teológica. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e traz a revelação para o ser humano. Então, o coração do nosso canal é a Bíblia Sagrada. E o nosso vídeo de hoje ele vai abordar um tema que vamos falar por muitos vídeos. O nome do nosso vídeo de hoje é Apocalipse 12. Apocalipse 12 traz uma revelação, não é? E para gravar todo este tema, eu gostaria de explicar, não é? O título do livro das revelações, Apocalipse ou Revelação, ele significa uma revelação. E qual é o significado disso? Uma revelação ou uma visão, sendo um profeta ou um vidente, alguém que tem um dom, a pessoa vai ver algo que aconteceu no passado, algo que possa estar no presente e no futuro. E o nosso objetivo é trazer a origem das religiões. Há muitas discórdias, há muitos temas complicados, e o nosso objetivo é tentar esclarecer à luz da Bíblia a origem do cristianismo, não é? Os acontecimentos na vida de Jesus, o que culminou na morte, criação e ressurreição do Messias, todo o seu ministério, um esclarecimento do Antigo Testamento, pois temos muitas versões teológicas do Antigo Testamento, há livros que foram removidos, a questão dos 7 livros deuterocanônicos que foram removidos após a formação da Igreja Protestante por Martinho Lutero, a importância desses livros, e esse tema de Apocalipse 12 vai ser bem extenso, não é? E pasmem, após muito tempo de estudo, vamos trazer qual a origem real do ministério de Jesus. Será mesmo que ele veio do judaísmo? Qual a igreja mais antiga? Há muitos temas, cada um tem a sua verdade, mas a Bíblia, ela traz a verdade própria e absoluta. Ela é um livro religioso, um livro de história, um livro de ciência, por mais que as pessoas não acreditem. Quero citar para vocês aqui um exemplo. Uma mulher, quando ela tem ali a sua gestação, a questão dela ter o parto, a medicina atual, ela recomenda para um parto normal, para a sua mulher começar a ter relações com o seu cônjuge, é um tempo mínimo de 40 dias. E isso está na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia também é um livro científico. Ela é um livro de doutrina, de regras. Ela é um livro que traz aí uma correção para questões da sociedade. Ela forma uma questão de regras para leis da sociedade. Então, essa é a importância da Bíblia Sagrada. Eu fiz um esboço neste tema, né, de Apocalipse 12, mas a gente está aqui para fazer o que Deus manda, não o que a gente quer. Alguns temas a gente vai ler, outros a gente vai fazer desse jeito para explicar a origem das religiões. Então, a conclusão que, pela misericórdia de Deus, a gente tem chegado, o que basicamente a gente tem ideia atualmente, claro, a Bíblia é clara, a igreja primitiva ela foi formada a partir do judaísmo, mas após muito tempo de estudo, com a contaminação das culturas e com a contaminação do próprio judaísmo, biblicamente falando, isso vai ser muito polêmico. Então, na minha concepção atual, a igreja primitiva, ela saiu, por incrível que pareça, vocês não vão concordar comigo, mas a partir das próximas gravações, eu quero que cada um avalie com o texto bíblico, com tudo que a gente vai trazer de informação para vocês, tá? Então, a igreja primitiva, atualmente falando, seria a igreja protestante. Ela saiu de religiões afrodescendentes, tipo a Umbanda, Quimbanda e o Candomblé. Isso é bíblico. Então, nós vamos trazer este tema. O judaísmo ele foi contaminado com práticas que a Bíblia não aprova, ou seja,
Muitas religiões têm um Deus subsistente, que é o caso das religiões de matrizes africanas, creem numa força maior, só que fazem determinadas práticas que, do ponto de vista bíblico, a Escritura não aprova. E é isso que aconteceu no judaísmo, para uma clareza, não é, total do Antigo Testamento. Não queremos ferir nenhuma religião, mas o objetivo é aqui trazer toda a questão cultural que a Bíblia Sagrada nos explica, não é? Quero citar aqui a questão de Apocalipse 17. Apocalipse 17 diz que tem uma mulher vestida de púrpura e de escarlate montada sobre uma besta, não é? Então, a questão cultural dos judeus, antes da sua formação de Estado, é a seguinte: eles adoravam Baal, Astarote, que eram deuses cultuados por outras nações, eram deuses de outros povos, eles ainda não tinham formado a sua cultura, também Dagon, entre outros deuses. E após a tomada do território por Davi, a construção de templo por Salomão, não é? Salomão construiu, Deus aprovou o templo. Após a queda de Salomão pelas suas mulheres, né? Que ele foi induzido por suas mulheres. Aí o texto de 1 Reis, capítulo 11, traz ali que Salomão andou após Astarote, entre outros deuses. Mas quero destacar aqui Astarote, porque Astarote, em muitas culturas, é simbolizada por uma mulher com asa nas costas, uma mulher nua, que tem seus seios à mostra, e também pés de coruja. E a coruja está associada a essa mulher. E em Grimórios, que é usado entre essas religiões atuais, e entre outras ramificações atuais, que traz aí Baal, Astarote, seres de invocação de magia, fizeram parte da cultura de Israel, e também tem a questão ali que eles agregam Salomão a isso. E a Bíblia traz essa questão de Salomão agregado a esse tipo de situação. Então, a questão do envolvimento com o ocultismo por Salomão, porque hoje há aquela questão, né, de divergências de religião, mas após muito tempo de estudo, na minha concepção, Jesus Cristo, no nosso pensamento comum atual, tá, pessoal? Quero respeitar a todos, seria que Jesus veio das religiões de matrizes africanas para trazer toda a situação acontecida. Então, há muito sincretismo atualmente, não é? A questão do judaísmo no meio de certas denominações, e o nosso objetivo é trazer todo o conteúdo da Escritura. Quais foram os ídolos da casa de Israel, o seu meio de adoração, a questão da igreja primitiva, que o foco principal é a igreja primitiva, instruída por Jesus Cristo, ela só fazia 3 coisas: pregação da palavra, jejum e oração. E Jesus instruiu os seus discípulos a isso. E o que acontecia no judaísmo? Queima de incenso, que seria atualmente velas, de alguma forma, com imagem escultural, ou pinturas, ou fotos, né? Mas o que eu quero deixar bem claro não significa que as pessoas que fazem essa prática são pessoas de má índole, são pessoas ruins, mas é algo que o próprio Deus deixa claro na sua palavra, que ele não se agrada. Às vezes as pessoas estão passando provas, dificuldades, porque exercem a sua fé de uma forma, como diz o bispo Edir Macedo, de uma forma não inteligente, né? O que seria essa forma não inteligente? Uma forma desobediente às regras da Escritura. E esse tema vai ser bem longo, porque vai envolver a questão social do sincretismo de longa data, que ele veio se misturando, a formação da cultura de Israel após a sua formação cultural, não é? Coisas que foram escondidas. Após ali a apostasia de Salomão, a cidade foi fechada por causa da questão da guerra. Ele aproveita a situação para contaminar a cultura dos judeus e instituir os ídolos da casa de Israel. Esta formação chega até os deuses gregos, ou seja, na minha concepção, os ídolos da casa de Israel são os deuses olímpicos, não é? Isso está em Grimórios, mas nós vamos trazer isso com muita calma, muito entendimento, mediante a Bíblia Sagrada. Vamos demonstrar textos para isso, não é? Porque há uma questão ali em 1 Reis que, para mim, é algo muito curioso.
não é? Eu quero colocar Jesus em primeiro lugar nessa situação, porque quando o Messias nasce, ele corria risco ali a sua vida, ele teve que ir para o Egito. E a mesma situação acontece ali com Haddad, que se levantou com Salomão em 1 Reis capítulo 11, que Haddad fugiu para o Egito, não é? Com uma questão de guerra ali com o rei Davi, e após muitos anos ele volta. Então, na minha concepção, Jesus sendo Deus, não é? Pai, Filho e Espírito Santo numa só essência, nós vamos debater muito esse tema, e Jesus vem e dá sinais desde a sua concepção, não é? Jesus é gerado, para quem crê em Jesus, Jesus foi gerado de uma concepção virginal. Isto vai abordar também um tema que Jesus Cristo pode ter vindo dar um sinal sobre a questão do livro de Enoque, que está no canão da Bíblia etíope, não está na nossa Bíblia atualmente, não é? Na minha concepção, a gente vai mostrar aí com textos futuramente, porque aqui a gente só está fazendo uma abordagem sem texto bíblico, não é? Normalmente nós postamos texto, como o assunto vai ser longo. Então, na minha concepção, após a questão que aconteceu ali em Jerusalém, se realmente o que a gente está pesquisando é verdade, eu acredito ser verdade, os judeus que acabaram tirando aí o livro de Enoque, do Cânon, não é? Vai entrar Azazel, que está ligado a Astarote, que Astarote foi cultuado por Salomão, né? E está em grimórios usados nas religiões citadas já aqui. E também a própria Bíblia traz que o livro da lei foi achado depois de certas situações. Nós vamos explicar isso com muita calma, vamos fazer um vídeo por vez. Aqui é o vídeo inicial do tema de Apocalipse 12, que traz toda a questão de Israel, não é? Porque há muitas dúvidas. Tal religião é errada, tal religião é certa. A própria Bíblia esclarece que aquele que não crê no Messias, que Jesus veio em carne, não é, está ligada à religião antimessiânica. E quem não crê que Jesus veio em carne são os judeus, não é? E algumas religiões atuais. Mas a maioria das religiões, até as religiões que aqui já foram citadas, elas têm seus costumes, elas creem num Deus subsistente, creem também na questão do Messias, mas acaba fazendo uma questão igual aos babilônicos ali. Creem eles acreditavam no Deus de Israel, mas também cultuavam os seus deuses. Mas tinham o seu Deus supremo, né, respeitavam totalmente o Deus judeu, né, o Deus do povo de Abraão, Isaac e Jacó, acreditavam nos seus sinais e tudo que a Bíblia trazia, e o próprio Deus os respeitou, tanto que a Bíblia traz que os babilônicos foram usados para levar os judeus para o cativeiro após a contaminação do templo de Jerusalém, não é? Porque o nosso foco aqui do canal é a contaminação do templo, é a geração da igreja primitiva. Só que esse assunto vai ser bem longo, bem extenso, não é? Para trazer uma clareza aí para a igreja atual. Esse é o nosso objetivo, não é o objetivo de criticar religiões, mas trazer à luz da Bíblia o que é correto, o que é errado, sem julgar qualquer concepção de entendimento de A, B ou C. Mas a Bíblia, ela é a revelação da palavra de Deus, ela traz esta verdade, não é? E estamos aqui com esse objetivo. Eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado. Tem aí o meu primeiro livro, né? A Maldição de Salomão 666. Ele está na descrição do link aí do nosso YouTube, do nosso canal no YouTube, que é o canal Conhecendo a Escritura. Se você quiser adquirir para nos ajudar, está aí para vocês entenderem o começo da nossa pesquisa, que já tem desde 2016, pela misericórdia de Deus, que Deus nos levantou nessa situação, não é? Passamos dificuldades por questões... eu sou de tal religião, eu creio dessa forma. Então Deus, pela sua misericórdia, nos despertou desse jeito, não é? Trouxe aí, eu sou de fé evangélica, meu avô, meu pai, na excepção da palavra, que eu fui criado pelo meu avô, ele me ensinou muita coisa aí na questão da fé evangélica, princípios de adoração a Deus, de respeito ao templo. Por exemplo, eu era pequeno, eu não podia ir tomar uma água, chegava na igreja e falava, vai lá, toma água, vai no banheiro, não quero ver vocês no meio do culto andando. Falava isso para mim, para os meus irmãos, né? Aliás, para o meu irmão, para os meus primos, quando a gente chegava na igreja, né? Questão de casamento, honrar pai e mãe, enfim, muitos valores e princípios foram passados por ele. Fundador, o saudoso pastor José Gomes Corrêa, fundador da Igreja Pentecostal Assembleia dos Apóstolos,
pela misericórdia de Deus, aos 12, 13, 14 anos, na época era máquina de escrever, a gente datilografava aí pasta dos hinos das irmãs, cartão de membro, enfim. Então a gente já tem um envolvimento com a questão religiosa e principalmente bíblica já desde o nosso nascimento, né? E é essa experiência que a gente quer passar para vocês. Cada um tem a sua concepção, e o que a gente vê no meio é muito apontamento, tipo, fulano está errado, ciclano está errado. Mas não, o objetivo é trazer a luz da Escritura, porque o objetivo bíblico que a Bíblia traz para todas as religiões, seja Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, que eu passei também um tempo da minha vida com a minha família, com as minhas filhas, minha esposa na Assembleia de Deus, não é? A gente teve um aprendizado muito bom ali, foi onde eu fiz ali o básico de teologia, não cheguei a me formar, não é? Depois a gente começou a estudar por conta própria, pois aprendi ali com o saudoso pastor Jair Pedro do Carmo, que um dia ele chegou à minha pessoa e disse assim: irmão Natanael, se eu falar qualquer coisa para o irmão que não está na Bíblia, vai pela Bíblia e não vai por mim. Aquilo marcou a minha vida, aquilo formou um elo na minha vida com a Escritura, e eu louvo a Deus por isso. Então o objetivo é a gente trazer a luz da Bíblia sem atacar, fulano está fazendo isso, fulano está rodando, fulano está fazendo isso, não. O que a Bíblia vai trazer para mim e para você? O que a Bíblia vai trazer para católico, evangélico, umbandista, seita? Todos leem a Escritura, acreditam num Deus subsistente, a maioria também acredita em Jesus, mas temos que ter uma análise bíblica do que é certo ou errado, porque a história de Jesus Cristo ela está na Bíblia. Sua morte, sua ressurreição, o seu ministério, os milagres que Jesus fez, isso é pregado, não é? Até a própria Bíblia ensina a questão dos milagres de Jesus, as ressurreições que ele fez através de seu ministério, e isso é lembrado no meio de todas as religiões atuais, e isso é um ensinamento para a humanidade. Jesus pagou o preço para que a humanidade se salvasse, ele se fez maldito no madeiro, né? E a questão do judaísmo, que trouxe as regras dos mandamentos, e depois os mandamentos foram desobedecidos, ela está nessa, digamos assim, uma confusão religiosa, não é? Que permeia até os dias atuais, mas pela misericórdia de Deus o nosso canal vai tentar esclarecer isso, não é? Esse é o primeiro vídeo de Apocalipse 12, vamos fazer muitos outros baseados nesse tema. A gente estava tentando escolher um tema, mas Deus nos permitiu focar somente nesse tema, pois esse texto bíblico ele vai esclarecer muitas coisas, não é? Eu até separei o texto aqui, pela misericórdia de Deus a gente lembra o texto, esse é o primeiro vídeo ilustrativo do tema de Apocalipse 12, e Apocalipse 12 traz uma mulher, que ela é vestida do sol, tem 12 estrelas na sua cabeça, ela está grávida para dar à luz, tem a lua sobre os seus pés. E até agora a gente tem trazido uma questão aí de adoração aos planetas, que são os deuses gregos, e ela tem todo esse sentido, ou seja, a contaminação da fé judaica, ela veio por certos cultos, o que gerou a questão da concepção que a mulher, para dar à luz, é o Messias, ele foi perseguido, não é? Então Jesus nasce em uma cultura que ela estava ali, segundo a própria Bíblia, desagradando ao próprio Deus, não é? É o Verbo encarnado, pois Jesus ele traz a questão dos profetas, foi ali os reis ungidos pelos profetas durante a história bíblica. Então, segundo a Bíblia, a maior hierarquia no Antigo Testamento eram os profetas ungiam os reis, e toda a questão de quebra de ordenança que foi dada a Moisés, não é, que foi os mandamentos e a lei, ela veio através dos reis, os reis que eles tinham a sua hierarquia política dadas pelo próprio Deus através dos profetas que foi pedido pelo povo. Então, a questão política, ela contaminou a questão religiosa. É isso que a Bíblia traz no Antigo Testamento, e nós vamos trazer isso em detalhes. Pela misericórdia de Deus, a gente vai abordar textos. Hoje a gente está num vídeo mais tranquilo, na minha concepção, né? Sem aquele costume nosso de escola bíblica, porque, pela misericórdia de Deus, ali a gente teve a oportunidade de ministrar algumas aulas de escola dominical. Na época a gente não tinha tanto conhecimento, né? Mas ali eu acredito que foi um preparo. Agradeço aos irmãos da Assembleia de Deus que nos deu essa oportunidade
de poder lecionar ali naquele tempo, né? E a gente acaba se desligando um pouco de certas situações para trazer um conhecimento melhor, né? Para todas as religiões, porque a gente tinha aquele negócio, vem para cá que aqui você vai ser salvo. Não, a salvação é em Cristo Jesus. A salvação de Jesus ela veio para o católico, para o evangélico, para o umbandista, para o maçom. Agora, todos nós, aquele que não é ateu, por exemplo, ele crê num Deus subsistente. Não é? E o objetivo da Escritura é trazer ali o sacrifício de Jesus, todo o seu ministério, não é? Tudo o que ele fez para consertar os erros dos reis de Israel, porque é o que a Bíblia traz no Antigo Testamento, né? Os ídolos da casa de Israel, repreensão à casa de Israel. Jesus chega e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Por que que os profetas eram mortos? Há uma ilustração ali no próprio livro de Baruque, que a gente já trouxe aí, que Jeremias leva uma carta, um rolo para o rei, para ele se arrepender. Ali a gente vai trazer uma questão também, há uma dúvida ali, né? Os profetas, como tudo foi feito escondido no templo, eles achavam que aqueles ídolos eram ídolos babilônicos, mas provavelmente o próprio profeta Jeremias estava repreendendo a nação de Israel ali por contaminar sua própria cultura. E até eles mesmos, sem saber, eles participavam, vamos dizer assim. Eu vou falar aqui, pessoal, que é o que eu entendi da Bíblia, é o que Deus está nos mostrando. Então, digamos assim, Israel foi castigado porque era obrigação das regras da sua cultura ir ao templo, oferecer as oferendas a Deus, não é? Era a questão cultural dada pelo próprio Deus, mas aí vem ocultamente os reis, fazem decretos, contaminam o templo, eles acabam participando de uma fé que nem eles mesmos conheciam, nem eles mesmos sabiam o que estavam fazendo, estavam desagradando a Deus e viraram escravos. E Jesus vem, abre seu ministério e mostra toda a questão. No entanto, que Jesus chega ali, ele debate com os sacerdotes sobre a questão da chave da ciência. Não é? Vocês escondem a chave da ciência. Então, a liderança da época acabou escondendo as regras do povo. O que tinha ali na Arca da Aliança, os 10 mandamentos, enfim. No começo do chamado dos judeus, que Moisés tira o povo do Egito, passa pelo deserto, enfim. Deus se mostra a Moisés, ele dá toda a questão, ele dá toda a questão dos mandamentos do livro da lei, mas depois a própria Bíblia esclarece que foi ocultada do povo, não é? E o nosso objetivo vai ser esse, trazer toda essa questão que a Bíblia explica para que cada um tire as suas conclusões, pois é a história bíblica, a história do Antigo Testamento, que é muito mal compreendida. E vamos compreender, não é, a questão do Novo Testamento. Até a questão aí que eu não complementei, não é, da questão da mulher de Apocalipse 17, na minha concepção, seria Astarote, porque nos grimórios, no entanto, eu não entendi até agora, fiquei orando a Deus, um evangélico, nunca tive práticas de outra religião, sempre respeitei, mas por que Deus me levou a estudar grimórios de feitiçaria? Os próprios grimórios apresentam Astarote, numa versão masculina, um anjo medonho montado em um dragão. Então, a mulher montada ali na besta em Apocalipse 17 pode ser Astarote, que foi cultuada por Salomão. Tem até uma questão que a gente vai abordar aí do arquétipo feminino. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas para as pessoas simples, que o nosso objetivo aqui é trazer esse conhecimento para todos, então seria uma questão assim: a Bíblia traz que Deus é Pai, traz o seu Filho e traz a questão do Espírito Santo. O arquétipo feminino traz uma questão de hierarquia de uma deusa mãe, como a cultura grega, por exemplo, a mãe terra, de uma deusa que ela é superior, não é? O arquétipo feminino significa isso, que é a mulher acima do homem, porque a questão judaica traz o Deus patriarcal, não é? Um Deus pai, e depois vem toda a sequência em outras culturas. A maioria esmagadora das culturas, ela explica que tem um Deus e tem a sua esposa, não é? Aborda a questão familiar que o ser humano ele está acostumado, né? Tem as questões aí de ética, a gente não vai citar, né? De relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, não queremos abordar isso. Isso é uma questão futura, né? O nosso objetivo é trazer a questão clara da Escritura, mas em toda a sociedade, né, se tem essa questão.
Mas aí Israel acaba se apostatando e criando uma questão de deusa feminina superior. E isso vai ser muito abordado aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço, tá, independente da sua fé, ore a Deus em meu favor. Não é um trabalho fácil que temos feito, não é? Mas se Deus colocou em nossa mão, não é? A vontade é do Criador, a vontade é de Deus, não é? Trazer esclarecimento. A própria Bíblia diz que Jesus pagou o preço para que todos se salvem e venham ao arrependimento. É o desejo de Deus, não é? A Bíblia deixa explícito isso. Então, ore em meu favor, independente do seu credo, não é? E que, como eu creio no Espírito Santo, que o Espírito Santo, a Bíblia diz que é nosso amigo, o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração, não é? Porque a mensagem bíblica é: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. O objetivo da Bíblia é a salvação de almas, né? É que a pessoa reconheça Deus, independente do que se acredita ou não, e o objetivo do Criador é ter uma intimidade com a humanidade. É isso que Deus traz na Bíblia, lá no começo, no Éden. Deus criou o homem para o homem ser amigo de Deus. Já pensou o privilégio de você ter todo dia a visita de Deus na sua casa? É muito interessante. No começo da Bíblia, eu imaginando isso, eu me sinto maravilhado, não é? É algo muito bom, né? É algo inexplicável. Então, nós vamos entender através do nosso vídeo qual foi o projeto da criação, enfim, tudo que a Bíblia traz ali. E quais foram os motivos e objetivos e quem tentou tirar isso de nós, não é? Tem toda a questão ali que muitos estudiosos falam: mas isso não está certo, aquilo não está errado, foi uma maçã, enfim. E o nosso objetivo é trazer todas essas informações com clareza para pessoas simples, né? Eu sou criado aqui num lugar simples, tem os vídeos curtos que a gente tem em outras redes sociais aí, que eu moro na Vila Real, em Várzea Paulista. Quero mandar um abraço aí para todos, né? E do meu bairro, que tem me dado muito apoio, né? É uma família que eu tenho. E vamos trazer pouco a pouco essa questão de Apocalipse 12 e de toda a Escritura, tá, pessoal? Um abraço a todos e se gostou, curta, compartilhe e acompanhe nossos vídeos aí do canal, ok? Fiquem com Deus.